dia, missionária cristiana. Primeiramente, eu quero agradecer à TV Itapetinga por essa rica oportunidade de podermos estarmos juntos, levando a palavra do Senhor aonde chegar esse vídeo, onde chegar essa conexão. Nós vamos iniciar o nosso programa Palavra de Fé. Antes da gente ir para a palavra, eu gostaria de assistir com você, vamos assistir juntos ao vídeo de louvor da Valesca Maísa, Dias de Guerra. E logo em seguida nós vamos para uma porção da palavra do Senhor Deus. Amém? Então que você possa ficar com esse vídeo e já voltamos. Quer ouvir a voz de Deus? Ei! Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalando. Eu tô guiando, tô te contando, ninguém vai lembrar. Ei, tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. O que eu vencedor. Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar. Ai, mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar. Vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda. Pode ir que eu vou cuidar. E não tem tamanho, dá vontade de chorar. Por quê? É assim ou não é, São Luís? Hã? Em dias de guerra, não mostre ao inimigo a tua fraqueza. Mostre a ele quem está contigo na peleja. E acalma, insista. Dias. Levanta a tua voz, levanta as tuas mãos também e diga: mas eu já sabia que teriam dias que tudo isso ia pesar, a pressão ia aumentar. Mas eu te dou uma notícia: quanto maior é a guerra, maior a vitória. Oh, quem recebe? Eu tô cuidando. O resto é detalhe. Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. O que eu vencedor sem suas guerras pra ganhar. Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar. Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar. E vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda. Pode ir que eu vou cuidar. Eu sinto teu cuidado. Diga, mas eu já sabia que teriam dias que tudo isso ia pesar, a pressão ia aumentar. Quanto maior é
mais fiel que o meu Deus nunca ouvi. Diga, e jamais. Só quem já provou da fidelidade de Deus. Declara comigo, Luiz. Quem? Assim, ó. Agora nós vamos ler aqui uma porção da palavra do Senhor Deus. Nesta tarde eu quero falar com você referente a Mardoqueu. Mardoqueu, um homem íntegro, um homem fiel aos princípios de Deus, um homem de grande importância ali no reinado da Pérsia. Então eu gostaria que você acompanhasse a leitura desta palavra que está no livro de Esther. E eu vou iniciar aqui a leitura Esther 2, a partir do versículo 21. Vamos lá. Então diz assim a palavra do Senhor Deus. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 camareiros do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram atentar contra o rei Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, e ele fez saber à rainha Esther, e Esther o disse ao rei, em nome de Mardoqueu, e inquiriu-se o negócio, e se descobriu, e ambos foram pendurados numa forca, e foi escrito nas crônicas perante o rei. Então nós vamos iniciar com essa leitura, e eu quero falar um pouquinho para você quem era Mardoqueu, quem foi Mardoqueu. Mardoqueu, ele foi um dos exilados referente ao povo judeu, e que eles vieram para Sussã, que é uma das capitais do Império da Pérsia. Ele criou a nossa linda, jovem Esther. Ele criou ela, essa jovem que estava órfã de pai e mãe. Mardoqueu, primo de Esther. Porém, ele a criou como um pai zeloso, cuidadoso em todos os seus detalhes. Então, Mardoqueu, ele criou a Esther. E essa menina, essa jovem, esta linda mulher veio se tornar a rainha da Pérsia, né? E ali, Mardoqueu, ele criou Esther nos princípios, nos mandamentos do Senhor Deus. E mesmo que depois que ela se tornou rainha, depois que ela estava ali junto com o rei Assuero, ali comandando, entre aspas, né, a Pérsia, o reinado Pérsia, Mardoqueu, ele ainda tinha uma grande influência sobre a vida de Esther. Então, aí vem a palavra do Senhor, né? Vem aqui a minha mente. O caminho que eu ensino ao meu filho, ao jovem, mesmo que ele esteja velho, ele vai se lembrar. Mesmo se um dia ocorra dele se desviar do caminho do Senhor, ele vai se lembrar dos mandamentos, de tudo aquilo que eu ensinei a ele. E assim foi. Mardoqueu, ele tomou Esther, criou ela dentro dos princípios, dos mandamentos do Senhor Deus, e mesmo ela ali se tornando rainha, com toda a pompa, com toda a autoridade, dentro do império tão poderoso persa, ela não se desviou dos mandamentos do Senhor Deus. Ela permaneceu com o temor do Senhor Deus sobre ela. E Mardoqueu, ele tinha a influência sobre Esther. Esther não se esqueceu de Mardoqueu, mesmo estando ali numa posição muito, como vou te falar, alta, né? Numa alta posição. Então Esther, ela não se esqueceu dos seus princípios. Glória a Deus por isso, né? O Senhor Deus seja louvado sobre todas as coisas. Então, continuando a falar mais um pouquinho de Mardoqueu, Mardoqueu, segundo os estudiosos, ele tinha uma função muito importante dentro do palácio. Ele tinha uma função de um oficial, um indivíduo de uma influência muito grande, né? Um exemplo,
vamos colocar assim, como eu pude pesquisar, que os estudiosos nos ensinam, porque na Bíblia não relata exatamente qual era a posição de Mardoqueu. Sempre fala que ele estava à porta do palácio, próximo ali do rei, né? Então, nós não temos exatamente a posição de Mardoqueu, mas os estudiosos, eles entendem que ele era um grande eunuco, ele era um grande oficial, uma grande patente ali dentro do reinado persa, ali dentro do rei, né? Do reino de Assuero. Então ele não era qualquer pessoa, ele não estava de qualquer forma dentro ali do reino. Então o Senhor Deus o colocou ali de uma posição estratégica. Vamos se dizer assim, uma posição estratégica. Então ele foi colocado no lugar certo, da forma certa, com a patente certa. Missionária, mas existe isso? Existe. Amada igreja, você que está me assistindo, que ainda não serve ao Senhor Deus, existe. O Senhor Deus, ele determinou as patentes. Por isso que na Bíblia nós vemos as patentes que o Senhor Deus determinou. Levitas, sacerdotes e assim por diante. Os oficiais, os sargentos, enfim, toda uma patente nós temos na Bíblia. E hoje, em nosso meio, na igreja do Senhor, por que tem pastor? Por que tem missionária? Por que tem obreiro? Por que tem diácono, diaconisa? Porque são patentes para que a autoridade do Senhor Deus venha sobre as vidas, sobre aquele separado, aquele ungido do Senhor. E o Senhor Deus possa usar a cada um da forma correta. A palavra do Senhor diz que a igreja do Senhor é o corpo de Cristo. Eita, glória a Deus. E o corpo, ele não tem só uma mão, ele não tem só um dedo. Eita, glória! Um corpo, ele é formado de vários membros. Então nós, igreja do Senhor, nós somos o corpo de Cristo e nós temos vários membros, então cada um na sua função. Cada um estabelecido o seu lugar, cada um estabelecido a sua patente, de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E assim foi na vida do nosso irmão Mardoqueu, um judeu que foi levado para a Pérsia e ali ele pôde criar a sua sobrinha Esther, sua jovem órfã que estava ali, e ele a criou nos princípios do Senhor Deus. E foi graças, Deus viu graças, né? A Esther teve graças aos olhos do Senhor Deus de separar ela como uma rainha. Glória a Deus, aleluia! Deus não a separou de qualquer forma. Deus não a deixou em algum lugar ali no palácio como uma serva, não. Ele achou graça a Esther e ele falou, a minha graça sobre a Esther vai ser de rainha. Glória a Deus, aleluia. E assim você que está me ouvindo, você que está assistindo, assim é na sua vida, assim é na minha vida. O Senhor Deus, ele já separou o meu lugar, o seu lugar na igreja. Para que nós venhamos aparecer? Não. Para que nós venhamos usar a unção do Senhor Deus derramado sobre a nossa vida. Para que nós venhamos usar a presença de Deus sobre a nossa vida e levar o evangelho e cuidar das vidas e estender a mão àquele que está necessitado e abraçar aquele que está triste, acolher o sofrido, o fragilizado. É para isso que serve. Então, quanto mais te é te dado, mais te é cobrado. Por quê? Quando o Senhor Jesus, ele lavou os pés dos discípulos, ele estava mostrando para mim e para você que o maior aos olhos do homem é o menor. Quando você é levantado sobre esta terra com uma posição, eu estou falando posição perante Deus,
posição dentro da casa do Senhor Deus, quando você é levantado como um ministro do Evangelho, é para você lavar os pés, é para você servir, é para você se doar, é para você entregar aquilo que está dentro de você, porque eu só posso entregar aquilo que eu tenho. O que não está dentro de mim, o que eu não tenho como entregar. Então eu preciso estar cheia da presença de Deus, eu preciso estar cheia da palavra do Senhor Deus, eu preciso estar cheia dos princípios de Deus, os mandamentos do Senhor Deus, para que eu possa levar isso a outras pessoas. Missionária, por que você está falando desta forma? Porque eu quero que você consiga visualizar a posição de Mardoqueu ali naquele palácio. Ele não estava ali, como nós vamos lendo um pouquinho mais para frente nas escrituras, ele não estava ali sempre à porta do rei, por acaso, de guarda. Não, ele estava ali com uma estratégia do Senhor Deus. Então Mardoqueu, ele veio ali para o reinado persa com a mão do Senhor sobre ele. Deixa Deus colocar a mão dele sobre você. Deixa Deus te levar além daquilo que você possa imaginar. A palavra do Senhor diz: entrega-te a tua vida ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Mais do que pensamos, mais do que imaginamos, o Senhor Deus ele faz sobre as nossas vidas. Basta eu me dispor, basta eu me negar a mim mesmo, basta eu dizer não às minhas vontades. Basta eu dizer não ao meu eu, basta eu dizer não a este mundo, basta eu me consagrar ao Senhor Deus. E Ele tudo faz. Ele tudo faz. E assim como ele levantou Mardoqueu num lugar de estratégia ali dentro do palácio, o Senhor Deus levantou Esther também como um lugar de estratégia. Porém, sempre existe um porém na vida do servo do Senhor Deus, na igreja do Senhor Deus. Existe este porém para que o nome do Senhor Deus venha ser glorificado, para que o nome do Senhor Deus venha ser exaltado e para que o mundo conheça o agir de Deus. Então nós vamos agora partir para o livro de Esther e aqui eu quero ler com você Esther 3, para que a gente possa entender, né, aqui referente à conspiração contra Mardoqueu, o inimigo se levantando contra a vida do servo ungido, separado do Senhor. Vamos ler? Então Esther 3 diz assim: depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, a gatita, e o exaltou, e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com eles, e todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam a transgredir o mandato do rei, sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para que verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes disse, tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor, porém teve como pouco nos seus propósitos, e pôr as mãos só em Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus, o povo de Mardoqueu, que havia em todo o rei de Assuero. No princípio do mês, no ano do 10º do rei Assuero, se levantou isto é, a sorte perante Amã, para cada dia e cada mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar.
E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei. Por isso, não convém o rei deixá-los ficar. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem, e eu os porei nas mãos dos que fizerem obra de 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel de sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, a Gatita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada como também este povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivãs do rei no primeiro mês, do dia 13 do mesmo, e conforme tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei, aos governantes que havia sobre cada província e aos líderes de cada povo, a cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. E enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e fizessem parecer todos os judeus deste jovem, desde o jovem até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, e a 13 do 10º mês, e que saquearam os seus bens. Uma cópia do despacho que determinou a divulgação da lei em cada província foi enviado a todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram a lei e proclamou na fortaleza de Sussã. E o rei e Amã se assentaram a beber, porém a cidade de Sussã estava confusa. Aqui, o que acontece? Amã, ele foi honrado pelo rei, ou seja, ele teve uma patente a mais do que ele já tinha. Amã era um dos ministros do rei Assuero, porém ele foi elevado, né, à sua patente. Novamente, o Senhor Deus nos falando sobre patente. Então foi elevada essa patente de Amã. E Amã, ele decretou ali que todos viessem se curvar, viessem fazer um cumprimento de, vou usar as minhas palavras, tá? De adoração quando ele passasse. Então, quando Amã ele chegava no palácio, as pessoas se curvavam, uma forma de honra para ele. E ali no meio estava quem? Mardoqueu. Porém, Mardoqueu, ele não se curvava quando Amã passava por ali. Ele não o adorava em sua curvação. E ali, todos ali do reino começaram ali a conversar, começaram a questionar por que ele não fazia isso. Por qual motivo que ele não se curvava ali referente a Amã. E ali eles questionam a Mardoqueu. E ali eles ficam sabendo que Mardoqueu é judeu, ou seja, um povo diferente. Nós lemos aqui, um povo que não seguia as leis do rei da Pérsia. Um povo que ali seguia as leis do grande eu sou, do nosso Senhor Deus. E ali, então, chega ao ouvido de Amã, que Mardoqueu, ele não se curvava. Mardoqueu, por mais que os outros falassem, ele não temia, ele não negava ao Senhor Deus. E ali ele não se curvava perante Amã. E quando isso chega ao ouvido de Amã, Amã se enfureceu. Então ele falou assim, vou fazer algo diferente. Eu preciso, vamos colocar assim, me vingar. Eu preciso mostrar que eu sou o cara da patente. Eu realmente tenho uma patente. Eu tenho autoridade nesse reino. O rei já me honrou. Quem é esse judeu para não se curvar?
E ali então, Amã, ele maquina, né? Ele consegue fazer um decreto junto com, como nós lemos aqui, com os ministros, os governantes, os príncipes da Pérsia. E ali ele consegue formalizar um decreto. E ele chega até Assuero, até o rei Assuero, e ele mostra, ele fala referente a esse povo judeu, rei Assuero, ó, um povo que não está seguindo as leis, não está seguindo os decretos, os mandamentos do seu reinado. Simplesmente é um povo diferente. Glória a Deus, olha como o Senhor Deus usa a boca do inimigo, como Deus usa a boca do adversário, daquele que está nos afrontando, mesmo que nós não sabemos que está ocorrendo essa afronta. Ele mesmo declarou, é um povo diferente, é um povo que tem as leis diferentes, é um povo que faz coisas diferentes. E aí ele induz ao rei a assinar um decreto. E aí ele fala, me dá autoridade, eu estou usando as minhas palavras. Me dá autoridade, Assuero, me dá autoridade para que eu possa destruir todo esse povo. Porque ele propôs no seu coração que ele não iria destruir somente Amã. Desculpa, ele não ia destruir somente Mardoqueu, ele iria destruir todo o povo judeu. Ele se irou de uma tal maneira, que ele falou, não quero destruir apenas um judeu, quero destruir todos, quero exterminar esse povo, quero dar um basta, quero acabar com isso. O Senhor Deus, ele usa os porém ao favor do servo, ao favor da sua igreja, a meu favor e a seu favor. O Senhor Deus, ele usa da forma mais linda, mais extraordinária e nos honra. E aí o que aconteceu? Rei Assuero concorda com Amã, tira o anel do dedo, sela o decreto e fala, pode fazer. E ali Amã, como nós lemos na palavra, ele começa a distribuir esse decreto, né, em toda a província. E ali chega a província dos judeus, chega em toda a terra ali, toda ali a Pérsia. E então, o que acontece? Nós vamos ler agora em Esther 4. Olha aqui o que acontece. Quando Mardoqueu soube tudo o que se havia passado, rasgou as suas vestes e vestiu-se de saco e cinza, e saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande e amargo clamor, e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os seus camareiros e fizeram-nos saber do que a rainha muito se doeu. E mandou roupas para vestir Mardoqueu e tirarem o pano de saco. Porém, ele não aceitou. Então Esther chamou a Atá, um camareiro do rei, que estava posto para servi-la. E deu ordem a ele para ir a Mardoqueu, para saber que era aquilo, o que era saber aquilo e por quê. E saindo Atá a Mardoqueu, à praça da cidade, que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exatado dinheiro, que Amã dissera que daria aos tesouros do rei, pelos os judeus, para destruí-los. Também lhe deu a cópia da escritura, que se lhe publicava em Susã, para os destruir, para que a mostrasse a Esther, e a fizeste saber, e para que ela ordenasse que fosse ter com o rei, ele lhe pedisse e lhe suplicasse na sua presença pelo seu povo. E veio, pois, Atá e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então falou Esther a Atá, mando-o dizer a Mardoqueu,
Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, a de morte. Salvo se o rei estender o cetro de ouro para que viva, e eu nestes 30 dias não tenho sido chamada para ir ao rei. E assim fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então aqui, o que acontece? Mardoqueu fica sabendo do decreto que foi assinado, que foi selado com o anel do rei. E ali, diz a palavra do Senhor Deus, que ele se entristeceu. Mardoqueu, ele entrou em profundo luto, como todos os judeus. E diz a palavra do Senhor Deus que ele rasgou as suas vestes. E ali ele tirou aquelas vestes que ele estava. Então vamos voltar um pouquinho. Mardoqueu, pelos estudiosos, não era um grande oficial do rei? De grande importância ali, de grande autoridade dentro do palácio. Então eu gostaria que você visualizasse que Mardoqueu ele não estava vestido de qualquer forma. Ele não estava com qualquer tipo de roupa. Lembra da patente? Novamente, ele tinha patente a se honrar. Então as suas vestes com patentes, vestes lindas, vestes muito bem feitas para ele, para um oficial do rei. E o que ele faz? Quando chega até ele o decreto, toda essa notícia, ele rasga aquelas vestes. Ele tira aquela polpa, ele tira toda aquela patente e ele se veste de saco. Foi isso que nós lemos. Ele se veste de saco, ele se cobre de cinza, ele entra num profundo luto junto com todos os judeus. E ali ele vai até a porta do palácio. E essa situação chegou ao ouvido de Ester. E quando isso chega ao ouvido de Ester, pelas servas ali do palácio, o que ela faz? Ela chama um dos camareiros e ela fala, tá, olha, eu preciso que você vá até Mardoqueu. Porque da forma que ele está, eu estou colocando as minhas palavras, da forma que ele está, a forma que ele está aparentemente vestido, as suas vestes, do jeito que ele se encontra neste momento, ele é proibido de entrar no palácio. Eu não posso chegar até Mardoqueu, eu não tenho como falar com ele, porque ele não pode entrar no palácio desta forma. Então, leva essas roupas novas para ele. Vai ter com ele, encontra com ele. E a palavra diz que esse camareiro, o que ele faz? Ele anda pela cidade. Stério surianda lamanás. Riconsiore lebasirialas. Ele anda pela cidade. Ele vai procurar Mardoqueu. Ele vai ao encontro de Mardoqueu. E quando ele encontra com Mardoqueu, ele vai entregar roupas novas. Roupas de polpas, vamos dizer assim. E Mardoqueu, o que ele faz? Não. Eu não vou aceitar essas vestes. Eu não vou aceitar essas roupas. Porque eu estou em um profundo luto. Eu estou aqui rasgando as minhas vestes, coloquei pano de saco, me cobri com cinzas, porque eu estou me colocando perante ao meu Deus, para que toda uma situação seja mudada. Porém, eu preciso da intervenção da rainha Ester. E ali, Mardoqueu, ele não aceita as roupas e ele manda entregar à rainha uma cópia do decreto contra os judeus, que foi formalizado. E essa notícia chega até a rainha Ester. E aí, quando ela recebe essa notícia, quando ela vê toda a situação, o que ela fala? Que nós lemos? Eu não posso interceder perante o rei. Oh Deus, Senhor da glória. Aleluia, Jesus.
Eu não posso interceder perante o rei. Existe uma lei que eu só posso me apresentar perante ao rei se eu for chamado, se eu tiver um período estabelecido pelo rei. E nos últimos 30 dias, o rei não tem me convocado, o rei não tem me chamado. Se eu for e ele não estender o cetro de ouro, eu tenho uma sentença: a morte. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor Deus seja louvado e exaltado sobre todas as coisas. Você vê a posição de Esther como rainha, esposa do rei. Ela não podia chegar de qualquer forma. Ela teria que ter um dia, vou colocar as minhas palavras, agendado, um dia que o rei decretasse, falasse assim: pode vir na minha presença, Esther. Tal dia, tal horário, desta forma. E o que acontece? Nós vamos ler mais um pouquinho. Então vamos ler aqui um versículo, continuando no capítulo 4, no versículo 15. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebeis por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas servas também jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Glória a Deus, aleluia. Santo é teu nome, Senhor Deus. Seja glorificado e exaltado sobre todas as coisas. Então aqui, qual foi o posicionamento da rainha Esther? Ela simplesmente, ela não negligiu as leis do reinado Pérsia. Ela não passou por cima das leis. Eu vou ter com o rei, eu vou falar com o rei, se eu morrer, eu morri. Não. Ela, primeiramente, ela buscou a face do Senhor Deus. Primeiramente, ela se juntou com Mardoqueu, com todo o povo judeu e com todas as suas servas. Ou seja, lá dentro do palácio, Esther, como rainha, ela tinha um grande número de servas para servir ela. E ali, com certeza, Esther, ela mostrava a essas servas que ela era judia. O Deus que Esther serve. E Esther não negava ao Senhor Deus. Lembra no início que eu te falei? Que quando nós, a palavra do Senhor diz que quando nós criamos as crianças, criamos os jovens, instruímos ele o caminho que deve seguir, mesmo que eles estejam velhos, eles não vão esquecer. Mesmo que eles se desviem, eles vão se lembrar e eles vão voltar. E Esther, Mardoqueu, ele criou ela de uma forma tão linda, dentro dos mandamentos e princípios do Senhor Deus, que ela não se esqueceu. Então ali, mesmo ela sendo a rainha, mesmo ela tendo uma grande autoridade sobre o reinado persa, ela não se esqueceu. Então, primeiramente, ela buscou a presença de Deus. Primeiramente, ela buscou o reino de Deus. E ela falou assim: não vou entrar nessa guerra sozinha. Então vamos lá, igreja do Senhor, vamos lá, povo de Deus, vamos se juntar todos num só espírito, vamos se juntar todos numa só oração, num só propósito, vamos jejuar e que nós não venhamos comer por 3 dias e nem por 3 noites, que nós venhamos ficar sem comer e sem beber 3 dias e 3 noites. E aí sim eu vou me apresentar perante ao rei. E se o rei, ele estender o seu cetro de ouro, eu não serei morta. Coisa linda. Assim é na minha vida e assim é na sua vida. Nós devemos guerrear todos os dias. Lutar todos os dias contra as hostes malignas. Contra a nossa luta, a palavra do Senhor diz, não é contra a carne e contra o sangue. São contra as hostes malignas. Então nós vamos lutar contra isso. Como missionário, como que eu luto contra isso? Jejum, oração, leitura da palavra,
obediência à palavra do Senhor, aos mandamentos do Senhor. Não deixando que o mundo venha decretar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus bens, sobre tudo aquilo que se relaciona contigo, que o mundo não venha decretar maldições. Mas sim que em nome do Senhor Jesus, através do sangue do Cordeiro, através da sua busca, através do seu posicionamento, através de você ser uma coluna dentro do seu lar, aonde o Senhor te colocou, o posicionamento que Deus te deu dentro da sua família, da sua parentela, aonde você congrega, que você tome posse das patentes que o Senhor Deus te deu, e que você venha guerrear, venha usar as armas de guerra, arasturi anda lamanás. Use jejum, use oração, use. Mas eu não consigo sozinho. Chama uma irmã, chama um pastor, chama alguém que você tenha confiança, que sabe que é um homem, uma mulher de Deus. E peça para se consagrar junto com você, peça para entrar nesta guerra junto com você. Não desista. Aquilo que o Senhor Deus colocou nas tuas mãos para você cuidar, cuide. O posicionamento que Deus te deu sobre esta terra, usa ele a favor dos seus. E que você seja um exemplo por onde você estiver, onde você andar. Pensa um pouquinho assim. Eu sou a Bíblia que muitos leem. Através das minhas atitudes, através do meu testemunho, muitos leem a Bíblia através de mim. E é isso que eu e você, nós precisamos nos posicionar. Precisamos estar ali no lugar certo, da forma correta. Mesmo que haja um decreto terrível, eu preciso me posicionar como servo do Senhor Deus. E crer que o Senhor Deus, ele muda toda uma situação. Ele muda toda uma circunstância. Ele faz aquilo que eu não posso fazer. Então, quando não está mais na minha mão aquilo que o Senhor Deus deu para que eu fizesse, o Senhor Deus, ele entra com o impossível. Amém? Então, vamos usar as ferramentas. Jejum, oração, suplicar ao Senhor Deus. O Senhor Deus diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, que nós possamos clamar ao Senhor Deus. Então, na hora de angústia, na hora que se você estiver sendo perseguido, na hora que você estiver angustiado, aflito, clame ao Senhor Deus e ele ouvirá o seu clamor. Amém? Então ali, Esther, ela colocou para Mardoqueu e todo o povo judeu, e as suas servas também. E eles entraram em jejum e oração por 3 dias e 3 noites. E após isso, Esther, ela se apresentou ao rei Assuero. Nós não lemos aqui, que ela fala aqui, ó, mesmo que, ainda que não seja segundo a lei, se perecer, pereci. Ou seja, se eu morrer, eu morri, porém eu fui e fiz a vontade do Senhor Deus. E ali Esther, ela se apresenta até o rei Assuero. E o rei Assuero, quando a Esther se apresenta, ele inclina o cetro de ouro, glória a Deus. Aleluia, Jesus, santo é teu nome, Senhor. Ele inclina o cetro de ouro. E ali ele fala, o que você quer, Esther? O que eu posso fazer por você, Esther? Porque você veio à minha presença. Estou usando as minhas palavras. Se você quiser acompanhar o que acontece exatamente na Bíblia, Esther 5. E ali Esther, ela vai, se aproxima do rei e ali ela fala para ele, né? Ela convida o rei e Amã para um banquete. Estou preparando um banquete, meu rei. E eu gostaria que o senhor e Amã estivessem nesse banquete. Olha isso, hein? Olha isso. E aí o rei aceita ir ao banquete com Esther. E Amã, ele se engrandeceu mais ainda. Nossa, eu tive uma patente agora maior. Eu coloquei um decreto junto ao rei para destruir todo um povo judeu.
E agora a rainha Esther me convida a um banquete? Nossa, eu sou maioral, eu sou o principal desse reino. Só faltou ele falar que ele era o rei, né? E ali ele chega na casa dele, junto com a sua esposa, com os seus amigos, e ali ele se engrandece. Ele se engrandece de uma tal forma, e ali ele acaba também colocando ali sobre eles algo contra Mardoqueu. E ali ele arma uma cilada a Mardoqueu. E aí o que acontece? Nós vamos ler em Esther 6. Diz assim: naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei, e achou-se escrito que Mardoqueu ele tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinham procurado lançar mão do rei Assuero. Então disse o rei: que honra e distinção se deu a Mardoqueu? E os servos do rei que ministravam junto a ele disseram: coisa nenhuma se fez a ele. Então disse o rei: quem está no pátio? Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração de que se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim. Assim disse Amã ao rei: para o homem cuja honra do rei se agrada, tragam vestes reais que de um rei costuma vestir, como também o cavalo do rei costuma andar montado. Põe ali a coroa real na sua cabeça e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam delas aquele homem a quem o rei deseja honrar, e leve-o a cavalo pelas ruas da cidade, e apresente-o diante dele. Assim se fará ao homem quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faz assim para o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu Mardoqueu e o levou pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo à sua casa triste, de cabeça coberta. E contou Amã a Zeres sua mulher e a todos os seus amigos tudo o que tinha sucedido. Então os sábios e Zeres sua mulher lhes disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é a de descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente, cairás diante dele. E estando eles ainda falando com ele, chegaram os camareiros do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Esther havia preparado. Vindo, pois, o rei a Amã para beber com a rainha Esther, disse outra vez o rei a Esther, no segundo dia do banquete do vinho: qual é a sua petição, rainha Esther? E que te dará? E qual é o teu desejo? Até a metade do reino se te dará. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graças aos teus olhos, e se te bem parecer ao rei, desce-me a minha vida como minha petição, ao meu povo como meu desejo, porque fomos vendidos, eu e teu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de 10. Se ainda por servos e por servas nos vendesse, calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? Onde está esse cujo coração se instigou a assim fazer? E disse Esther:
o homem opressor e inimigo é este mal Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha, e o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho, passou para o jardim do palácio, e Amã se pôs em pé para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Tomando, pois, o rei o jardim do palácio, a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Ester. Então disse o rei: porventura quereria também forçar a minha rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos camareiros que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvagos de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu, e então o furor do rei se aplacou. Amã, ele armou toda uma situação. Ele armou um decreto, ele fez uma forca para exterminar Mardoqueu, ele usou de todas as armas que ele tinha para tentar exterminar não só Mardoqueu, mas como todo o povo do Senhor Deus. E toda a armadilha, toda a artimanha que Amã levantou contra um servo do Senhor Deus, contra um ungido do Senhor Deus, aquilo foi contra ele. Então o que nós lemos aqui? Que o rei Assuero, ele chama Amã, porque ele escutou o barulho ali no pátio, enquanto estava sendo lidas as crônicas a ele, e que ali Mardoqueu foi usado para livrar ele, referente à morte. E ele faz com que Amã ele entre ali perante ele, e ele pergunta: qual foi a honra que fizeram Mardoqueu? Não, desculpa. Ele fala, né? Como eu vou honrar alguém? O rei quer honrar muito uma pessoa de quem lhe agrada. E ali naquele momento, Amã ele se engrandeceu seu coração, diz a palavra. O coração de Amã ele se engrandeceu de uma tal maneira, e ele pensou assim: sou eu. Ele vai me honrar, então vou preferir as melhores coisas. E ali a mãe fala, colocar vestes reais, o cavalo real, toda a pompa, toda a honra e passear com essa pessoa perante a cidade para que todos vejam que ele está sendo honrado pelo rei. Então o rei Assuero ele fala, então faz isso. Pega Mardoqueu, coloca as roupas nele, coloca toda a honra nele, coloca ele sobre o cavalo e vai, Amã. Passeia com Mardoqueu sobre toda a cidade, para que veja Orastere Suriana Lamanás, que eu estou honrando o servo do Deus Altíssimo. Eu estou usando as minhas palavras. E ali o inimigo, ele teve que honrar o servo do Senhor Deus. Aquilo que ele imaginava que seria honra para ele, foi honra para Mardoqueu. E a forca que ele tinha preparado para Mardoqueu, para exterminar com a vida de Mardoqueu, ele mesmo foi enforcado. Toda a verdade veio perante o rei Assuero. Tudo aquilo que está em oculto, tudo aquilo que está escondido, todas as armas forjadas contra a sua vida, contra a sua família, contra o ministério que o Senhor Deus deu para você cuidar, tudo aquilo que estão armando contra você. O Senhor Deus ele vai trazer à tona. O Senhor Deus ele vai mostrar a verdade. E essa verdade vai vir à tona e você vai ser honrado. Para que o nome do Senhor Deus seja honrado. Para que o nome do Senhor Deus seja exaltado sobre todas as coisas. Amém? Então não temas o inimigo. Ore. Jejue, fale a verdade, compareça na presença do grande rei, do grande eu sou, o nosso Senhor Deus poderoso. Compareça na presença dele, preparado de uma forma extraordinária, consagrado. E ele faz mudar todo o decreto sobre a sua vida. Amém?
Que você possa ficar com essa palavra, que o Senhor Deus venha ministrar poderosamente sobre a sua vida, sobre tudo aquilo que se diz respeito a você. E que o Senhor Deus venha se levantar do trono dele, venha estender o cetro de justiça sobre a sua vida. E o mais ele fará, o mais. Confia no Senhor, entrega os teus caminhos a ele e o mais ele fará. Não desista, continue guerreando, continue lutando. E o Senhor Deus vai te colocar mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque essa é a palavra do Senhor Deus para mim e para você. Amém? Eu gostaria de orar com você neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco diante de Ti, ó Deus querido, ó Deus amado, a cada vida que se junta neste momento para orar junto comigo. Senhor Deus e meu Pai, que o Senhor Deus venha sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, nossas famílias, as nossas parentelas, Pai. Que o Senhor Deus venha com o seu cetro de justiça. Que o Senhor Deus venha, Pai, a cada dia nos revelando a Tua palavra, mostrando-nos, Senhor Deus, o caminho que devemos andar, mostrando-nos, Senhor, a conduta que devemos ter, Pai, os princípios da Tua palavra, vivifica a Tua palavra em nós, Senhor Deus e meu Pai, usa-nos, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado sobre todas as coisas, Pai, e nos ajuda a guerrearmos, usando, Senhor, as ferramentas que o Senhor Deus já decretou sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai, e que nós venhamos cumprir a Tua palavra, aonde estivermos, por onde andarmos, Pai, usando, Senhor Deus, as patentes que o Senhor Deus já nos entregou, e toda honra, Pai, toda glória e todo louvor seja dados a Ti, Senhor Deus. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigada por participar desse programa, obrigada por estar comigo aqui na palavra de fé, obrigada. Deus permitindo, nós nos vemos na próxima semana. Fiquem na paz do Senhor Deus.